Vou te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Neemias. No capítulo 1, tá bom? Capítulo 1 de Neemias. Todo mundo achou? Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Na verdade é assim, queridos. Hoje pela manhã, eu estava buscando em Deus o que ministrar. Eu ministrei isso pela manhã e vou ministrar agora. Tem coisas, queridos, assim que Deus, Ele é muito sucinto no que Ele fala. E às vezes não adianta a gente ficar esticando o chiclete, ficar 40 minutos pregando o que Deus não falou. Melhor pregar 10 do que Deus falou. E Deus me falou duas coisas aqui nesse texto, e é o que eu quero repartir com a igreja hoje, que eu sei que vai ser bênção para a igreja, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, Neemias 1, versículo 3 e 4 diz assim, ó. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra, ela seja repartida com o teu povo, durante a semana nas células. Que essa palavra venha de encontro àquilo que os teus servos precisam e necessitam ouvir. Me usa pela tua graça e pela tua misericórdia. E que nós possamos sair daqui nesta noite, entendendo o teu propósito para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. O versículo 3 e 4 é a narrativa da notícia que o irmão de Neemias trouxe, né? Ou seja, Hanani, que era o irmão de Neemias, ele trouxe uma notícia. Ele falou o que para Neemias? Olha, Neemias, Jerusalém, ela está totalmente assolada. Tem uma minoria que ficou lá, que não veio cativo, mas que está mendigando, que não tem o que comer, que está numa miséria total. Os muros da cidade foram derrubados. As portas estão queimadas. Ou seja, a cidade de Jerusalém, ela está totalmente assolada. Isso, para nós, talvez, que não temos a cultura, que não conhecemos, amém, é um problemão, tal, mas para eles era um problemaço. Primeiro por quê? Porque Jerusalém sempre foi a identidade do judeu. Quando você fala em Jerusalém, até hoje, ao ponto que é um local turístico que cristãos do mundo inteiro vão lá, até católicos vão lá, as religiões se encontram lá. Muitos não sabem, mas Jerusalém foi uma cidade projetada. O judeu, a Jerusalém foi projetada segundo a economia judaica, o rito religioso judaico. Então Jerusalém não é uma cidade qualquer. E Jerusalém é uma cidade diferenciada por Deus. Porque lá em Salmos, né, Deus dá uma ordem para que nós venhamos o quê? Orar por Jerusalém. Então quando Neemias ele recebe essa notícia, isso mexe muito com ele. Ao ponto que no versículo 4 diz que ele chora, ele vai orar e ele chora. Por quê? Porque ele fica totalmente aquebrantado diante daquela situação e daquela circunstância. Só que, dentro desse quadro, o que eu quero me ater? Há duas coisas que Hanani falou. Primeiro, Hanani falou, né, melhor dizendo, né, três. Primeiro ele falou da miséria e do desprezo que aquele pessoal estava lá. Por que eles estavam em desprezo? Porque eles estavam em miséria. Primeiro porque Jerusalém virou terra de ninguém. Porque ela não tinha mais os
muros. Quando falamos em muro, no nosso conceito, muro é o que nós temos em casa lá, que mura a nossa casa. Embora baixo, embora estreito, mas é uma proteção na tua casa, concorda? Né? Às vezes a gente, agora a época de pipa, às vezes você está lá na tua casa, você vê um garotão em cima do muro, você sai daí, moleque, né? Para entrar na minha casa, pegar pipa. Porque o muro é uma proteção. Naquela época, nem todas as cidades tinham muralha, só as cidades importantes, no qual entrava Jerusalém. Esses muros, eles eram muito altos e eram muros que eram muito largos. Pela manhã eu fiz essa pergunta aqui, quem é mais novo talvez não conheça, mas quem não é muito velho, mas uma meia idade conhece, já deve ter passado antigamente no metrô Carandiru, e você olhava assim de lado no vidro do metrô, e tinha lá a casa de detenção, que tinha aquelas muralhas e sempre ficavam os guardas. Às vezes até se cruzavam os guardas, batiam um papinho igual formiga, né? Quando tá, né? Aí depois ia um para cada lado, né? Imagina aquela muralha, só que muito mais larga, onde ficavam os flecheiros, onde ficava o pessoal armado, ali tomando conta. Então, os muros eram o quê? Era a proteção de Jerusalém. Só que agora Jerusalém não tem mais proteção, porque os muros foram derrubados. Terra de ninguém, todo mundo entra, todo mundo sai. E os que estão lá estão à mercê do que está acontecendo, sem poder de reação, em miséria, em desprezo. E aí Hanani diz, né? Eles estão em miséria e em desprezo, por quê? Porque os muros estão derrubados. Esse derrubado no grego, ele sugere duas interpretações para nós no português. Ele sugere literalmente derrubado, e ele também sugere fendido, a palavra fendido, ou seja, com rachaduras, com brechas, né? Eu quero trabalhar os dois, tanto o derrubado quanto a brecha. E também Hanani fala que as portas estavam queimadas, né? Porta, que é lugar de acesso, totalmente queimada e destruída. Trazendo para nós, hoje, dentro da revelação do Senhor, o que o Espírito de Deus mandou eu compartilhar com a igreja. Há muita gente dentro da igreja hoje, que o seu muro de proteção está derrubado. Aonde mesmo dentro da igreja, simbolizando a Jerusalém, mesmo dentro da igreja servindo a Deus, mesmo dentro da igreja se dizendo um cristão e um crente, o seu muro de proteção, ele está totalmente derrubado. O que é o muro de proteção de um crente? Por exemplo, nós vivemos uma decadência total em termos de oração. Hoje, quando você chama o povo para orar, parece que você está chamando o povo para pôr a mão no fogo. O povo corre. Porque a oração, o diabo conseguiu colocar para o crente como se a oração fosse um pisar em prego, um pisar numa chapa quente. E quando nós não oramos, querido, infelizmente, o nosso muro de proteção está derrubado. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala o quê? Que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em guerra e elas não são carnais, ou seja, a minha guerra com o diabo, eu não vou pegar um revólver e vou atirar no diabo. Eu não vou pegar uma flecha e vou acertar o diabo. A minha arma contra Satanás e seus demônios, ela é espiritual. Então a oração, ela tem que fazer parte. E oração também, irmão, nós temos que tirar um pouquinho da religiosidade. Muita gente acha que oração, eu tenho que, aonde eu estiver, eu paro, dobro o joelho, faço toda uma cena. Precisamos ter o nosso tempo de comunhão íntima, precisamos dobrar o nosso joelho no pé da nossa cama, falar com Deus, amém, amém, amém. Mas oração, Paulo sugere em Efésios, lá no capítulo 6, e ele fala que eu tenho que orar em espírito em todo o tempo. Não é só uma vez por dia, 3 vezes por dia, é em todo o tempo. Tem pessoas que ela anda totalmente desligada de Deus, ela vem se ligar com Deus quando ela vem no culto. Mas a minha vida, ela tem que estar integrada com a vida de Deus. Eu tenho que ter uma vida de oração constante, porque a oração, ela é o meu muro de proteção. E quando eu não oro, eu estou à mercê do ataque do inimigo. Final de dezembro, Deus me deu um sonho. E aí a coisa vai desenrolando e a gente vai entendendo o que Deus queria falar. Nesse sonho, Deus me mostrava um animal muito furioso. Ele era como se fosse, não é pitbull, aquele outro Rottweiler. E ele me rodeava.
E a primeira coisa que eu pensei no sonho, esse cachorro vai me devorar. Só que ele ficava me cheirando, achei estranho que ele não me atacou. E quando eu olhava para ele, a boca dele estava amarrada. Ao mesmo tempo no sonho, eu saí do Rottweiler e tinha uma onça para me pegar. Só que ela passou por mim, algo não deixava ela me atacar. E aí ela foi numa pessoa que estava bem distante e por trás ela pegou essa pessoa e estraçalhou. O que o Espírito Santo falou para mim? Que o inimigo como ele não está conseguindo me atacar, ele ia atacar pilares dentro da igreja, líderes dentro da igreja que estão desapercebidos. Por quê? Porque o muro de proteção está caído. Porque são pessoas que não estão na fiação, não estão em oração, não estão no propósito que Deus tem nos dado. Tem muita gente que trata a igreja como tudo, como clube, como sei lá o que, trata como tudo. Só não trata como tem que tratar, que é um organismo, que é um lugar espiritual. Estava falando até com os setoriais, esse ano vamos parar um pouquinho mais com as festinhas, que as nossas salas estão muito festivas para o meu gosto. Vamos começar a orar mais e jejuar mais, para a gente prevalecer contra o ataque do inimigo. O diabo gosta, vai fazendo festa. Quando vocês fazem festa aí para comer churrasco e comer bolo, eu vou aniquilando com tudo. Não que não tenha que ter, faz parte, mas às vezes a gente coloca, o material acima do espiritual. E quando o meu muro está baixo, o inimigo entra. Que é um outro muro de proteção, o jejum. Coisa escassa na igreja dos dias de hoje. As pessoas não se preocupam em jejuar. As pessoas não se preocupam. E quando eu falo em jejuar, irmão, eu estou falando, você não tem estrutura para jejuar o dia inteiro, uma semana, sei lá quanto. Não importa, mas o que dá para mim eu vou fazer. É uma refeição, eu vou me posicionar, eu vou buscar. Eu não preciso ficar falando para os outros o que eu estou fazendo. Eu vou fazer eu com Deus. Porque a minha vitória ela não vem do homem, ela vem de Deus. Muro de proteção. Deus quer levantar uma igreja, irmão, que tenha um muro onde o inimigo não possa entrar. Imagina, olha para você espiritualmente e se veja. Eu estou com meus muros derrubados. Não oro, não jejuo, a semana inteira vendo o que não presta, a semana inteira sendo motivado a fazer coisa errada, porque é isso que o mundo oferece para a gente, e não tem como, porque infelizmente ainda estamos no mundo. Aí você acha que uma hora de culto vai resolver o teu problema, e aí a gente vê, infelizmente, irmão, não me interprete mal, é com muito zelo, com muito carinho que eu falo isso, mas eu tenho que pregar a verdade. Nós vemos hoje uma igreja no Brasil totalmente decadente. Eu vejo um monte de pastor batendo no peito falando que nós somos o maior país evangélico do mundo. Isso é papo furado, querido. Talvez possamos até ser em termos de número. Eu estou falando de qualidade. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a média de um pastor de oração é 15 minutos. Se o pastor ora 15, imagina o povo. País evangélico é a Coreia, que os caras ficam 6 horas internados dentro de um buraco orando. 6 horas. E aí a gente fica à mercê. Aí o irmão que hoje está dando glória, aleluia, está indo tudo bem, daqui a pouco, cadê o irmão? Cadê o irmão? Caiu. Esses dias eu estava num lugar, eu era pastor, encontrei um amigo não, assim, é um conhecido, mas a gente tinha uma certa amizade. Eu fiquei olhando, mas a cabeça já não funciona mais igual antes. Conheço esse cara não sei de onde. Eu fiquei com faniquito. Quando eu perguntei, eu não sosseguei. Aí quando eu perguntei, a coisa começou a desenrolar. Eu falei, seu nome é fulano? Ele falou, não, meu nome é tal, eu vendia seguro. Aí caiu a ficha, eu lembrei. E o fulano, ele era um servo de Deus, um homem de Deus. E papo vai, papo vem, eu falei, e aí? E você está com a igreja lá? Tô, tal. Mas ele ficou com vergonha. Porque por coincidência, deve ter um mistério aí que eu não entendo. A minha filha Juliana, ela conhece o filho dele. E aí perguntando, vocês falei para o menino ou para a menina, para a filha dele, falou que ele está afastado da igreja. E era um homem de Deus. Ele é japonês. Homem de Deus. Pregador. Mas sabe o que é isso, querido? Às vezes a gente se acha autossuficiente. E a gente acha que a gente já não precisa mais do muro de proteção. Que a gente já não precisa mais orar. Que a gente já não precisa mais jejuar. A gente acha que a gente virou super crente. Não tem. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu me converti é que o meu pé e o teu pé é de barro, irmão. Para cair é 2 minutos.
Para edificar uma vida com Deus é uma luta, mas para o diabo roubar é 2 minutos. Então, querido, em nome de Jesus, erga o teu muro de proteção. Tenha uma vida, oh Jerusalém, uma vida íntegra com Deus. Sabe? Pare de buscar o Senhor só por interesse, porque Deus vai me fazer isso, Deus vai me fazer aquilo. Busca o Senhor porque você ama o Senhor. Busca o Senhor não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. A salvação que você ganhou em Cristo Jesus. Porque todos estamos aqui por graça, não é por merecimento não. Porque todos nós somos pecadores, a começar pelo bispo maior de vocês, e vai e desce até vocês, como Paulo diz. Paulo fala isso para Timóteo. Essa palavra foi a palavra que o meu avô se converteu. Quando Paulo diz, ele fala do pecado, dos pecadores, ele fala do qual eu sou o principal. Aí na outra tradução, não é derrubado, é fendido. Mas que também vai trazer dano. Porque um muro que tem fenda, um muro que tem brecha, o diabo também entra. Quantas vezes não estamos com o muro derrubado? Até oramos, até jejuamos de vez em quando, mas temos uma vida cheia de brecha. Fazemos um monte de coisa errada e achamos que Deus engole tudo. Irmão, às vezes a gente está tão amalgamado, tão enrolado com o pecado, irmão, que o pecado está enrolando até a nossa cabeça. A gente acha que Deus engole tudo. Eu estou pecando, Deus, o senhor sabe, mas sou meu camarada. Pessoas que têm vida dúbia. Na igreja é o crentão, mas lá fora faz tudo errado. Pessoas que têm um coração corrompido, transtornado. Você precisa de cura, isso é brecha. Pessoas que são podres por dentro, prostituídas. Sabe, querido, Deus, Ele não está muito preocupado com o nosso estereótipo. Deus quer curar a nossa alma. A malícia é algo terrível. Em tudo o diabo tenta implantar a malícia. E nós precisamos tampar essas brechas. A Bíblia fala lá em Êxodo, quando pegaram lá Moisés e colocaram no cesto, e colocaram lá no rio. A Bíblia fala que eles não colocaram o cesto de qualquer jeito, porque se colocassem de qualquer jeito, o cesto ia afundar pelas brechas. O que eles fizeram com o cesto? Eles betumaram. O que o Espírito de Deus manda eu te dizer nessa noite? Está na hora de você betumar com um sangue carmesim a tua vida, para que você não venha afundar, porque o diabo também trabalha na brecha. Como trabalha? Brecha são coisinhas que você fala, não, isso não vai me atrapalhar. Mas uma brecha, ela vai aumentando, irmão, aumentando, até que vira um buraco. E aí o diabo entra e acaba com tudo. É de brechas que os casamentos se rompem. Hoje ela não fez a janta. Mas eu estava ocupada. No outro dia não fez de novo. No outro dia não fez de novo. Mas aí nesse dia ele também nem chegou com fome, porque ele já não comeu a noite passada. E aí a secretária lá da empresa convidou ele para pagar o almoço. Ele foi comer com a secretária. E naquele momento foi aonde o diabo preparou. Porque lá na brecha de uma janta o diabo entrou. É na brecha, né? Você, marido, que nada pode. Se a mulher vai fazer uma unha, porque fez a unha. Se fez o cabelo, porque fez. Não, você quer uma bruxa do teu lado. Você não quer uma mulher. Só que lá no serviço tem um que elogia. Tem um que olha para um, que unha bonita. E aí é onde o diabo entra. E por causa de uma mente fechada e arcaica como a tua, meu irmão, o diabo entrou e acabou com o teu casamento. Porque assim, o diabo não vai vir de rabo e chifre. O diabo vem com palavras, né? Doces. É nas brechas, querido. É nas brechas de um não cuidar de um filho direito. Para onde você vai? Que hora você vai chegar? Né? Eu vou chegar a tal hora, tá bom. Quando ele menos esperar, você está lá com o carro para pegar ele. Cadê? Está no lugar onde falou? Não está? Opa, então vamos conversar. Por que você mentiu para o pai? Essas brechas. Essas brechinhas, não, ele
está bem. Não, ele está com os amiguinhos. Ele está lá fumando maconha, cheirando cocaína. E você está achando que ele está lá com os amiguinhos. É uma brechinha que o diabo entrou e está acabando com a tua casa e com teus filhos. É nas brechas. É na brecha do namoro que o diabo entra. Não. Nós não estamos fazendo sexo. É só uma pegadinha aqui, outra ali, só para a gente tirar uma casquinha, né? A gente também, ninguém é de ferro. Vamos lá, né? Só que uma hora o 220 liga. E aí quando você vê, já aconteceu. Na brechinha que você pensou que não ia dar nada, o diabo entrou, acabou com o teu ministério, acabou com a tua vida com Deus. Então, meu irmão, betuma uma brecha com o sangue do Cordeiro nessa noite. Em nome de Jesus, seja servo de Deus. Não ande por partidarismo, não ande por ABC, ande pela palavra. O que a palavra diz, eu vou viver. E o diabo não vai tocar minha casa, os meus filhos, a minha esposa, o meu casamento, porque o meu casamento está nas mãos de Deus. Levanta o muro hoje. Mas ele não está derrubado, mas está com brecha. Então betuma com o sangue do Cordeiro. E por fim diz aí, último recado de Hanani: muro derrubado, um muro fendido. Depois ele diz que a porta estava queimada. Porta é lugar de entrada e saída. Lugar que a porta queimou, não tem porta. Aí nego entra, sai, é uma bagunça só. Não precisa nem ir lá por onde os muros estão fendidos ou derrubados. Vamos entrar por aqui mesmo. Vamos ainda se dar o luxo de entrar pela porta. É igual quando, Deus me livre, você é assaltado. Você chega lá, não tem nada quebrado. Aí você vê a tua porta aberta. O cara entrou pela porta, está de brincadeira. Tem demônio entrando pela porta. Quais são as portas de entrada na nossa Jerusalém? Olhos. Cuidado com o teu olho, querido. O olho é terrível, porque o olho, ele é porta de entrada. E tem pessoas que ele só tem olhar para coisa ruim. Ele olha para uma mulher, ele olha com malícia. Ele olha para o camarada, ele já olha querendo enrolar. Ele olha não sei para quê. É o olhar, irmão, é a porta de entrada. Aí o demônio está querendo entrar. Josué capítulo 7. Há uma ordem de Deus. Vocês vão dar as voltas, as muralhas vão cair, vão entrar em Jericó, não toquem nada. Ordem do Deus vivo. Aí entra o tal do Acã. Aí conjecturando, se fosse hoje, ele olha para aquela capa e ele fala: meu Deus, que jaquetona de couro da hora. Ele já se imaginou ele com a jaqueta de couro. Ele já se imaginou ele com aquele dinheirinho no bolso. Ele já foi e pôs a mão em tudo. Mas o pecado de Acã começou no olhar. Gênesis capítulo 3. Eva ficou olhando para o fruto e a serpente aqui, ó. E a serpente aqui, e ela olhando para o fruto. Cuidado, você lá na empresa está olhando muito para a secretária. O diabo vai entrar. Unge os teus olhos. Olhe para a tua esposa. E aí Eva ficou olhando o fruto e ela desejou. A Bíblia diz: olhando ela para o fruto e vendo que era desejável, vendo. Teus olhos são portas de entrada. Unge os teus olhos. Aleluia. Unge os teus olhos, para que o diabo não entre no teu olhar. Aprenda a olhar as coisas da forma certa. Fala: Senhor, esses dias eu ministrava um discípulo meu e ele falou isso para mim. Ele falou: bispo, o meu problema é no meu olhar. Eu falei: então, filho, ora, unge os teus olhos, porque o nosso olhar é o que vai determinar, querido, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou realizar. Pare de olhar para as pessoas de forma errada. Comece a ter um olhar santo. Jesus olhava para as pessoas de que forma? Quando o cego Bartimeu começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo mandava o cego calar a boca, porque achava que o cego estava falando demais. Jesus olhou ele com misericórdia. A palavra misericórdia, ela quer dizer miséria de coração. Aquele homem estava numa miséria de coração e Jesus enxergou isso e foi lá e o amou. Qual é o teu olhar, querido? Quantas pessoas da igreja que só tem olhar de crítica? Tudo você critica, tudo ninguém presta. Nós somos assim se nós não tivermos cuidado. Ninguém presta para nós, só nós que prestamos. Tá bom, viu? Porque a nossa visão está deformada. Precisamos olhar para as pessoas com amor. Às vezes, irmão, eu me pego em situações
que eu já caminhei milhas e milhas e milhas e milhas, e parece que a pessoa não vai. Às vezes a pessoa fala: como é que você tem paciência? Eu não sei. Eu louvo a Deus. Talvez Deus colocou essa misericórdia, talvez Deus ungiu os meus olhos, e eu preciso disso porque eu sou um pastor. Tem um olhar curado, querido. Amém? Aleluia. Precisa. Outra porta de entrada, a boca. Oh, meu irmão, ó. Terrível. A boca do crente é para profetizar. A boca do crente é para abençoar. Mas quem aqui já não se pegou falando mal de alguém? E aí quando a gente está falando mal do outro, o diabo está assim, ó. Ele não bate palma, ele bate pata. Que não, querido. A Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Nós precisamos de cura. 2015, ano de Neemias, ano de Deus curar a tua alma por completo. Aqui é a porta de entrada, que tem que ter palavra de bênção. E muitas vezes você vai se pegar, e aí quando você começar a falar, você trava e fala: está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou emprestar minha boca para o diabo. Da minha boca só vai sair palavra de bênção. Porta de entrada. Amém? A Bíblia fala em Atos capítulo 5 que Ananias foi entregar o dízimo, e Pedro falou para ele: tem quanto aqui, Ananias? Tem X. E a Bíblia diz que ele caiu duro porque ele mentiu, ele proferiu mentira. Porta de entrada. Quanta mentirinha que a gente solta durante o dia, a gente acha que não pega nada, né? Sim ou não? Quer ver um piqueiro lá na empresa? Fala que eu não estou. É mentira. Não tem mentira, mentirinha, mentirona. Não, eu tive que mentir, senão ia dar um problemão. Não. A verdade tem que estar na nossa boca. A Bíblia diz assim, lá na carta de João, que nada e ninguém pode contra a verdade. Então, meu querido, restaura essa porta hoje. Porta queimada, o diabo entra, deita e rola. Hoje, em nome de Jesus, coloca nessa porta, amém, o sangue carmesim. Porque quando o espírito da morte entrar, o espírito da fofoca entrar, ele não vai tocar em nome de Jesus. Irmão, quando eu prego assim, eu estou falando, nossa, eu também estou aprendendo. Eu sou pastor, mas sou de carne e osso. Tanta bobagem que a gente faz. Depois Deus vai falando, vai ministrando. Eu não quero. 2015 vai ser diferente. Amém. 2015, esse olhar tem que ser bom. Essa boca tem que profetizar. Amém. O meu muro de proteção tem que estar lá em cima. Oração, oração e jejum. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E a oração, a busca, ela é constante. Quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais de Deus eu vou ter e menos do mundo eu vou ter. Irmão, andar com Deus é decisão. Ou eu ando com Deus ou eu ando com o mundo. Tem gente que quer ficar em cima do muro, não dá. Eu tenho que mergulhar, levantar os muros, betumar as brechas e restaurar as portas. E aí eu vou ter uma vida intensa na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem está disposto a viver essa mudança esse ano? Amém? Quem aqui já falou mal de alguém? Levanta a mão. Todo mundo, irmão. Quem aqui já teve um olhar distorcido? Quando a gente fala de olhar, não estou falando só de olhar homem e mulher, mulher ou não. Estou falando de olhar de inveja. Um monte de situação que tem. Acontece. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Então hoje o Senhor vai curar. Porque o Senhor te ama. E Ele quer que nessa Jerusalém o diabo não entre mais. Ele quer que nessa Jerusalém o inimigo não toque mais. Ele quer que nessa Jerusalém você viva intensamente a cura, que é no nome de Jesus. Amém.